O Jornal do Meio-Dia está de volta e em Mato Grosso, 67 crianças aguardam nos abrigos estaduais a chance de encontrar um lar definitivo. Elas foram afastadas de suas famílias devido à negligência, ao abuso e até à violência e enfrentam um longo processo até estarem habilitadas para adoção. Enquanto isso, 603 pretendentes esperam na fila, ansiosos para oferecer um novo começo a essas crianças. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a presidente da Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, Deise Guilhem. Boa tarde, presidente. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Presidente, quais são aí os critérios básicos para que possa se adotar uma criança? O que é exigido? É exigido que a pessoa E quem pode se habilitar? Qualquer pessoa maior de idade, né, casada ou solteira, pode adotar. É feito todo um processo de pesquisa, né, social e psicossocial também com essa pessoa, questões de documentação e também verificação da sanidade física e mental, né, para garantir a segurança também da construção dessa família e da inserção da criança na nova família. Presidente, conforme eu disse, mais de 600 pessoas aguardam, né, ansiosas, até usei esse termo, pela oportunidade de adotar uma criança. Mas eu lhe pergunto, no Brasil, esse processo de adoção, ele é excessivamente burocrático? Demora quanto tempo em média ou não? Essas etapas são necessárias? Eu diria que as etapas são essenciais, necessárias. Elas garantem a segurança da criança, a segurança também dessa construção de vínculo, porque depois de uma ruptura é necessário, né, ser enxertada aquela criança naquela família e isso leva um certo tempo. Então, para que não exista desistências, não exista mais retraumatização para a criança, é importante que se faça um bom trabalho de entendimento sobre as necessidades da criança e as necessidades do pretendente. E fazer eles entender também que é sobre família, né? Que não é sobre caridade. Então, acho que essas etapas são essenciais. O que acontece muitas vezes é que não é muito célere os processos. Então, o que se esbarra mais no tempo, na falta, às vezes, de uma equipe técnica, né, especializada para o assunto. Às vezes falta quantidade de profissionais para julgar com certa rapidez. Passa pela justiça, né, necessariamente. Obrigatoriamente. E quanto tempo a criança aguarda até finalizar, do começo até o fim? Acho que não existe relógio que possa medir esse tempo, porque em média é uma complexidade, né, alta complexidade. Então, muitas crianças, você falou, tem 67 crianças nos lares, mas só aptas à adoção. Dentro dos lares tem quase 600 crianças aguardando a solução das suas situações jurídicas. Essas 67 é aquelas que já chegou num ponto de destituir da família e ser inserido numa nova família. Mas são vários anos. Pode levar anos. Não deveria, devia ser excepcional e provisório, mas pode levar anos. Presidente, qual a faixa etária dessas crianças? E quando é que uma criança está apta para ser adotada? Dentro dos lares hoje é de 0 a 18 anos e eles são divididos por faixa etária e por... E aí eu perguntei dessas 67, qual a faixa etária delas? Elas também estão entre 0 e 18 anos, tá? E aí o que é preciso, né, para que elas sejam adotadas? Em primeiro lugar, é preciso que elas tenham sido afastadas do seu convívio familiar por algum motivo grave. E depois é feito um processo de destituição familiar, que isso às vezes demora muito tempo. E muitas vezes, antes mesmo da destituição sair, elas são colocadas como tutela antecipada num lar para que possa iniciar um processo de adoção, quando já se entende que já foi esgotada toda a possibilidade de ela voltar ou para os seus pais ou para a sua família extensa. Então isso é uma questão que pode ser rápido, depende do caso, e pode demorar muitos anos. E, presidente, o perfil dessas crianças, qual seria, se a gente pudesse definir? A grande maioria vem de uma família que, infelizmente, ali
havia, né, abuso, violência, toda essa situação que vocês acho observam? Que é todas elas. Todas elas, ou tinha negligência, o abuso. Que ainda quando os pais falecem, por exemplo, os avós podem, né? A orfandade não é o caso. Não é o caso, assim, a grande maioria é abuso, negligência e violência. Elas, então, carregam traumas que vocês buscam reparar. Sim. Há uma equipe multidisciplinar que acompanha, sim, certo? Sim. A ideia é essa, é fazer entender os traumas que as crianças já viveram e ajudá-las a superar. Agora, com uma família que as tenha em amor, esteja disponível para ajudá-la, né, e entender também a fase que a criança passou. A senhora citou aí abuso, negligência e violência. Sim. Se eu ouvi bem, a senhora não falou pobreza. Quer dizer, uma criança não é abusada, não é violentada, não é negligenciada, não é porque falta dinheiro no lar que ela pertence. Não, ela não acontece só com as crianças que têm carência financeira. Acontece isso em muitos lares, só que quando a criança está inserida num ambiente financeiro difícil, isso fica mais gritante e é mais fácil dela acabar chegando num lar, né? E, presidente, estamos falando da associação, né, da Ampara, que é a Associação de Apoio e Pesquisa à Adoção. E vocês sobrevivem principalmente de ajuda, de emendas do poder público, ou também pessoas físicas, privadas, entidades também podem ajudar? Como que funciona? Sim, a nossa instituição ela tem 16 anos trabalhando no Mato Grosso. Nós fomos formados por pais e filhos por adoção. Então, a gente já vem, né, dessa iniciativa que parte da nossa própria vivência. Nós hoje temos uma sala com o TJ, que é um parceiro nosso. Eles nos oferecem uma sala para que a gente possa trabalhar. Em contrapartida, a gente oferece o curso obrigatório para os pretendentes à adoção e também o acompanhamento dessas famílias. E nós recebemos recursos através de projetos. Então, quando a gente tem projetos, nós conseguimos incluir esses projetos nos editais, né? E sendo aprovado, a gente recebe, executa, presta conta, e é isso. E com relação ao Nota MT, nós somos cadastrados no Nota MT, então aquelas pessoas que escolhem a nossa instituição na hora de se cadastrar no Nota MT, nós também recebemos uma pequena porcentagem dessa transação. E também de pessoas particulares, empresários, amigos, famílias, que nos ajudam com tudo que a gente precisa. Essas mais de 60 crianças que estão aptas a serem adotadas e que estão recolhidas nesses abrigos estaduais, qual, presidente, é o sentimento delas? Elas cobram muito, para se concluir, pela demora no processo de adoção? Elas cobram, sim, elas têm um sentimento de abandono, né? Porque elas estão afastadas da sua família, porque o mais que tem acontecido, elas não entendem ao certo a gravidade disso e por que elas não podem ficar com as suas famílias. E também, ao momento que elas conseguem entender, elas não entendem por que também elas ainda não têm outra família. Então, é medo, dor e dúvida. É um problema em dobro. Sim, é isso. E, além disso, presidente, de que forma que, assim, como lidar no dia a dia com essas crianças? Porque é um trauma muito grande, na verdade. Então, o principal perfil, né, nós falamos, né, acredito que não tem nada a ver com questão financeira, né? Muitas pessoas rejeitam as crianças, infelizmente, por isso, mas não é o principal. Para tudo dá-se um jeito. Agora, quando envolve essas situações, é um sentimento de pesar ainda maior, né? Então, vocês, como que é feito esse apoio diariamente para a superação dessa situação? Então, nosso trabalho é com os pretendentes, nosso maior foco. É para que esses pretendentes estejam aptos a receber essas crianças que vêm com esses traumas, para que não exista desistência. Então, tanto no Há curso, muita desistência? Existe desistência no processo de aproximação da criança, existe desistência por falta de um entendimento maior, né? Porque a gente não garante nada, né? A gente ensina, a gente fala, a gente traz os temas, mas cada pessoa lida com as realidades diferentes. Tem que entender que 80% dos pretendentes são pessoas que vivem a infertilidade também, né? E desejam
adotar crianças pequenas para viver todo esse processo. Você falou que tem crianças, adolescentes, até né? adolescentes, 18 anos. crianças, né, já chegando à maioridade, que depois acaba também a assistência do Estado, a assistência da prefeitura com relação às crianças, e eles ficam cada um por si, né? Então, assim, a gente tenta evitar que chegue à maioridade essa criança, saia de lá sem uma família, sem um lugar para pertencer, para chamar de seu. Quem cuida das crianças, faz essa preparação, é a própria Casa Lar, que são instituições sociais, cada uma tem uma instituição social, e tem uma equipe técnica lá de psicólogo, de assistente social, que cuida das crianças lá. Presidente, antes de encerrar, quem vai adotar? Essa pessoa, ela tem o direito de escolher e de exigir um determinado perfil da criança que ela busca para ser adotada, tipo assim, gênero, cor. Sim, ela tem o direito, e é um direito muito válido, porque se ela não puder dizer aquilo que ela dá conta de aceitar, de amar e de dar continuidade, vai cair numa desistência. Então, a gente não pode simplesmente falar, essa é a criança que tem, esse é o pretendente que tem, e incluir e achar que vai dar certo, né? A gente não pode agir dessa maneira. A gente tem que entender que todas as partes são delicadas, então tanto a criança também é ouvida nas suas expectativas de família, como os pretendentes são ouvidos na sua expectativa de filho ou de filha. E a cor é um critério muito exigido por quem vai adotar? A gente já teve épocas piores com relação a isso, que as pessoas escolhiam mais bebês, mais crianças brancas, mais crianças saudáveis. Hoje, com o trabalho dos grupos de apoio, né, trabalhando fortemente, isso já ampliou bastante, mas ainda não está no ideal. As crianças negras ainda estão indo para o fim da fila? Ainda acabam ficando mais atrás com relação às de outra etnia. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada. Obrigada. E em instantes...